Olá, eu sou o Iron. Nestes minutos de áudio, eu irei falar o seguinte tema, assunto, Monte Sinai. Está escrito nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos de 16 ao 20. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do Monte Sinai. Todo o Monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do Monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu. Vejamos, o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, que é o monte de Deus, a montanha de Moisés, o monte do Senhor, o púlpito de Deus, o monte do Eterno, a montanha de Deus. Horebe, sendo todo grupo de montanhas, que significa lugar desolado. Sinai, uma montanha em especial na cadeia. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu de Deus o decálogo, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, as pranchas com as leis de Deus. Em meio a trovões e relâmpagos, o monte fumegava, a montanha foi sacudida. Moisés passou 40 dias e noites no monte, e o seu rosto brilhava. Arão e os 70 sábios hebreus esperavam Moisés, enquanto este recebia as leis de Deus, os 10 mandamentos. Foi no Monte Sinai que Deus apareceu a Moisés através de uma sarça ardente. A sarça ardia, porém não se consumia. Um arbusto, um espinheiro. Foi no Monte Sinai que teve início a grande jornada no deserto. Abraão é o pai de seu povo e nação, demonstrando o princípio da fé. Moisés é o libertador de seu povo da escravidão, simbolizando o princípio da liderança. O profeta Elias caminhou 40 dias e noites no deserto até o Monte Horebe. Este acontecimento foi após o episódio vitorioso do profeta Elias contra os profetas de Baal e Azerá. O episódio que antecede o evento do Monte Sinai foi a travessia do Mar Vermelho. Na fuga do Egito, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho de modo milagroso. Por meio de Moisés, Deus fez que as águas formassem 2 paredes, deixando um corredor seco no meio, pelo qual puderam fugir, e por onde os egípcios o seguiram. Depois que os israelitas atravessaram, Moisés então fez um gesto, e o mar voltou ao normal, desfazendo o corredor e afogando todos aqueles egípcios.
Até hoje, não tem como determinar a localização exata do bíblico Monte Sinai. Dentre os mais de 12 montes candidatos à montanha sagrada, eu vou citar aqui 3 montanhas e as interpretações. Jebel Musa, na península do Sinai, no Egito. O Jebel el-Los, na Arábia Saudita. E o Monte Carcom, ou a montanha Ar-Carcom, em Israel. Vejamos a interpretação, o Monte Sinai, no Egito. A interpretação mais aceita pela maioria é que o Monte Sinai fica na península do Sinai, no Egito. Mais precisamente, uma montanha perto do mosteiro de Santa Catarina, no Sinai do Sul, região central, ao lado do Monte Santa Catarina, cercado pelos cumes da cordilheira, um complexo em forma de anel, sendo todo grupo de montanhas chamado de Horeb, onde existe uma montanha em especial na cadeia, que é o Monte Sinai, Jebel Musa. Existem vários beduínos no local. Os monges construíram uma escadaria com 3.750 degraus, que leva ao topo, o local onde Moisés recebeu os mandamentos de Deus. Altitude, 2.285 metros, 7.497 pés, na moderna cidade de Santa Catarina, no Egito. O mosteiro é patrimônio mundial da Unesco, região considerada sagrada por 3 religiões: o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. O que são beduínos? São povos nômades do deserto que conservam os mesmos hábitos há milênios, por vezes incorporando um ou outro avanço da tecnologia, mas em sua maioria bastante rústicos. Muitos acreditam que os israelitas fugiram pelas proximidades do Golfo, o canal de Suez, e que depois receberam os 10 mandamentos na península egípcia do Sinai, aonde existe o mosteiro de Santa Catarina, o tradicional Monte Sinai. Portanto, nesta interpretação, a travessia bíblica do Mar Vermelho foi feita pelo Golfo de Suez. O Mar Vermelho, uma massa de água que inclui os 2 braços, o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba, separa o nordeste da África, incluindo a Península do Sinai, da Península Arábica. Mas o que é o Egito? A República Árabe do Egito, localizada no continente africano, no nordeste da África. Capital, Cairo. É uma região predominantemente desértica. É um país bicontinental. Está localizado em 2 continentes. A maior parte de seu território está localizado no continente africano, mas há uma pequena parte, a Península do Sinai, que está localizada no continente asiático, região asiática do Oriente Médio. O Egito é um estado transcontinental e existe um conhecido rio, o rio Nilo. Em relação ao continente africano, o Egito está na região africana de África Setentrional. Em relação ao continente asiático, o Egito está na região asiática do Oriente Médio. O Egito faz fronteira com Israel e Palestina. A fronteira entre África e Ásia
costuma ser fixada no Istmo de Suez, o que faz da Península do Sinai território asiático, mas que pertence a um país do continente africano, o Egito. Na opinião de alguns geógrafos, a fronteira israelo-egípcia deveria ser considerada como o limite entre África e Ásia. Mas o que é uma península? Península é uma porção de terra quase toda circundada por água, mas que ainda está ligada ao continente por uma faixa de terra chamada de istmo. Vejamos então a Península do Sinai. A Península do Sinai é uma península montanhosa e desértica do Egito. É uma triangular península, quase o formato de uma pirâmide invertida ou de um coração. Área em forma de V entre o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. Liga o Oriente Médio e a África. Une os dois continentes, África e Ásia, Oriente Médio. A Península do Sinai divide-se em duas partes, Sinai do Norte e Sinai do Sul, pertencentes às 27 províncias do Egito. A extensão árida da península é o deserto do Sinai. A Península do Sinai é a terra do petróleo e do ouro. Possui numerosos poços subterrâneos. Os egípcios se referem a ela como terra de turquesa. Os antigos egípcios a chamavam de terra dos minerais verdes. Há importantes cidades egípcias na Península do Sinai, como Ismaília, Suez, Port Said, Santa Catarina. A Península do Sinai, esta região já foi palco de várias guerras, como a Guerra dos 6 Dias de 1967. Israel contra o mundo árabe, em uma aliança egípcio, sírio e jordaniana. O esmagador poderio militar de Israel, que conquistou o Sinai do Egito, a Cisjordânia da Jordânia e as colinas do Golã na Síria. Em 1973, houve a Guerra Yom Kippur, a Guerra Árabe-Israelense, em que Israel foi surpreendido pelas forças egípcias e sírias. E Israel teve grandes perdas, mas Israel retomou as forças e obteve vitória tática. E então houve cessar-fogo. Israel venceu, mas o mundo árabe se sentiu vingado pelos seus momentos de consideráveis vitórias no início do conflito. Já nas negociações finais dos dois acordos, em 1979, Israel e Egito assinaram um acordo de paz, mediados pelos Estados Unidos, o Tratado de Camp David, no qual Israel devolveu a Península do Sinai ao Egito. Em troca, Israel exigiu que a região fosse desmilitarizada. Mas foi em 1982 que Israel retirou as tropas por completo. Houve o reconhecimento do Estado de Israel, a concessão de autonomia aos palestinos pelo presidente egípcio. Foi o primeiro acordo de paz entre um país árabe e Israel. O acordo feito entre exigências e a paz, evento na Casa Branca, nos Estados Unidos. Presidente Jimmy Carter, dos Estados Unidos, o presidente Sadat, do Egito, e o primeiro-ministro Begin, de Israel. No Novo Testamento, em Gálatas capítulo 4, versículo 25, no que o apóstolo Paulo fala
sobre a possível localização do Monte Sinai ser na Arábia Saudita. O que o apóstolo Paulo fala não se trata da localização exata do Monte Sagrado, pois Paulo não gostaria de transformar nenhuma montanha fora de Israel como lugar sagrado. O texto, na realidade, fala de uma metáfora entre os filhos da rebelião e os filhos da promessa, aqueles que agora nascem em Sião, destinados à salvação no Mashiach, no Messias, Salvador, no ungido, naquele que há de vir, no libertador. Os povos eram nômades, as fronteiras não eram fixas. O território dos midianitas poderiam começar em algum lugar do Oriente, na Jordânia e Arábia Saudita, e se estender até o deserto de Negev, em Israel, e o Sinai de hoje, a península do Sinai, no Egito. Portanto, a Arábia descrita por Paulo poderia bem ser do lado do Sinai de hoje, e não necessariamente onde hoje conhecemos como Arábia Saudita. Vejamos uma outra interpretação, o Monte Sinai na Arábia Saudita. Arábia Saudita, o Reino da Arábia Saudita, capital Riad, é um país muçulmano, predomina o Islã, localizado no Oriente Médio, no continente asiático. É o maior país árabe da Ásia e da Península Arábica. É o segundo país árabe do mundo maior. Segundo maior país árabe do mundo. A Arábia Saudita caracteriza-se por ser uma região desértica, banhada pelo Mar Vermelho, que pertence ao Oceano Índico. Mas o que são países árabes? São um conjunto de países que falam, então, o árabe. A Península da Arábia é quase toda constituída por um deserto, e através de uma outra península do Egito, que a Península Arábica faz ligação com o continente africano. O Monte Horeb, o Sinai na Arábia, fica na região de Madian, no noroeste da Arábia Saudita, próximo à cidade de Al-Bad, ao sul. É uma região montanhosa, conhecida como Wadi Urab, o Vale Horeb. Lá está o Jebel El-Los, o Monte Sinai bíblico. Os árabes beduínos da região o chamam de Jebel Musa, a montanha de Moisés. Se tem um vale maior que se encaixa na história bíblica. Nesta interpretação, os judeus teriam fugido, atravessado o Mar Vermelho, de modo milagroso, pelo então Golfo de Agabá, o caminho dos reis, partindo da praia de Nueiba, no Egito, até a região de Madian, na Arábia Saudita, onde receberam os 10 mandamentos de Deus, através de Moisés, no Monte Sinai da Arábia, no Vale do Antigo Horeb, a montanha Jebel El-Los. Vejamos as evidências e vestígios. O topo, cume da montanha de Jebel El-Los, está queimado. Possui vestígios de fogo até hoje. Exploradores, pesquisadores e arqueólogos viram que estas pedras estavam queimadas só por fora. Por dentro estavam claras, e não aquelas pedras escuras enegridas externamente como forma natural. Um mapa antigo da cidade de Al-Bad, região de Madian, nele aparece a palavra Jetro, o sogro de Moisés, que morava nesta mesma área. Foram encontrados nas profundezas do Mar Vermelho, pelo Golfo de Agabá, rodas de carros egípcios e outros vestígios. Especialistas dizem que a praia de Nueiba, no Egito, é a única que poderia ter abrigado aqueles mais de 2 milhões de israelitas, homens, mulheres, crianças, entre animais e objetos. Naquela região do Mar Vermelho, por trás desta praia, só existem altos montes.
quem passasse por aquele caminho vindo do norte, quando chegasse a Nueiba, ficaria encurralado. O cenário bíblico: atrás os egípcios, os lados os altos montes e na frente só teria o mar Vermelho. Encontrou-se colunas comemorativas, marcações, no formato fenício no Egito, na praia de Nueiba, e na Arábia Saudita, região de Midian, uma de frente à outra, com as mesmas inscrições em hebraico antigo, que pode ser de Êxodo. Ao pé do monte encontrou-se altar de pedra grande, com pinturas rupestres, desenhos de vacas e touros sagrados egípcios. Os árabes ficaram surpresos, cercaram o local das inscrições como patrimônio arqueológico. Existe uma rocha partida. Existe também o local que poderia ser a caverna de Elias. Existe o local onde teriam feito o bezerro de ouro, desenhos em estilo egípcio. Moisés teria entrado em um país diferente, longe de qualquer egípcio, na Arábia Saudita. Alguns nomes geográficos teriam mudado com o decorrer dos séculos, e outros não. Elim, onde Israel acampou junto a 12 fontes de água e 70 palmeiras. Este oásis pode ser em Madian. Está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 25. Vejamos. Pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Vejamos Gálatas capítulo 1, versículo 17. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. O apóstolo Paulo. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. Tudo leva a crer que o apóstolo Paulo estava se referindo à Arábia mesmo. Moisés esteve em Madian, apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, região noroeste da Arábia Saudita. Moisés estava na região de Midian porque tinha consultado com seu sogro Jetro antes de subir o Monte Sinai. Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, o grande milagre, pelo Golfo de Agabá, partindo da praia de Nueiba, no Egito, e chegou-se na região de Madian, na Arábia Saudita. Houve comemoração, marcou-se o local. Foram para o sul acampados, onde receberam os 10 mandamentos de Deus. No Monte Sinai, na Arábia, no vale do antigo Horebe, através de Moisés, os 10 mandamentos de Deus para o povo. Com o tempo, talvez por causa de interpretações religiosas, teriam mudado a localização do monte. E hoje, por causa da renda gerada pelo turismo na região, conservem a localização dele por lá mesmo. Agora vejamos uma outra interpretação de que o Monte Sinai ficaria em Israel. O Monte Carcom, ou a montanha Ar Carcom, é uma montanha em Israel. Montanha de açafrão, também conhecida como Jebel Ared, situada, localizada no sul-sudoeste do país, no deserto de Negev, em Israel, a meio caminho entre Petra, na Jordânia, e Kadesh Barnea, a 30 milhas a noroeste de Ezion-Geber, atual Eliat. Os antigos israelitas viajavam pela península do Sinai em direção a Petra, em linha bastante reta.
existe a possibilidade de Ar-Qarqom ser o Monte Sinai bíblico. A sua localização próximo de Kadesh Barnea, o oásis que se transformou na base dos israelitas no deserto. Este oásis fica a 11 dias de viagem do Monte Sinai. Escavações na montanha diz que esta era um importante centro de culto. Santuários, altares, círculos de pedra, pilares de pedra e mais de 40 mil gravuras nas rochas, restos arqueológicos. Sul de Israel, próximo à estrada de Gaza, caminho para a Palestina. O deserto de Negev. O deserto de Negev está situado no sul de Israel e compreende mais da metade do território israelense, mas sendo pouco povoado. Possui um clima árido ou semi-árido. Apesar de não haver fartura de água, a região é usada para agricultura irrigada desde os tempos bíblicos, e o pastoreio de caprinos e ovinos é forte. É nesse deserto que se localiza o Centro de Pesquisas Nucleares de Negev. Se tem um importante complexo de estudos nucleares, um dos mais completos centros de treinamento militar do mundo. No deserto de Negev, a região abriga várias cidades e é uma região visitada por turistas de todo o mundo. A sua maior cidade é Beersheba, hoje cerca de 130 mil habitantes, conhecida como a capital do Negev. Se tem cidades como Arad, Tel Arad, várias cidades, sendo que 4 declaradas Patrimônio Mundial da Unesco. A região de Negev possui a forma de um triângulo invertido. O deserto de Negev é dividido em várias regiões. A fenda Arad de Beersheba, ao norte, uma ampla cordilheira ao centro, seguida pela área de Arava, e mais ao sul, Eliat, as margens do Mar Vermelho. Negev faz fronteira com o Egito e com a Jordânia. Em 1949, durante a Guerra da Independência, o exército israelense cercou os egípcios, conquistando o Negev. Durante séculos, a área foi habitada apenas por beduínos. Os nabateus estabeleceram importantes rotas comerciais pelo Negev, os nabateus. O patriarca Abraão construiu sua casa, passou pelo deserto de Negev, em Beersheba. Abraão se comunicou com o Eterno, o cenário em que o homem se encontrou com Deus. Terras que abrigaram Abraão. Também Kadesh Barnea serviu como principal acampamento de Israel por muitos anos. Foi a partir do Negev que o rei Davi expandiu o poder israelita e Salomão construiu uma rede de fortalezas ao longo das estradas. O profeta Elias se dirigiu à montanha do Senhor. E o deserto de Negev pode ser a localização do atual Monte Sinai, aonde Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. E para a conclusão, seja qual for a localização geográfica exata do Monte Sinai, o que mais importa é o que realmente aconteceu, o que relatam as Sagradas Escrituras, os milagres, os fatos bíblicos reais e verdadeiros. Olá!